Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalytic com Drops. Hoje estou aqui com meu amigo Marcos Teixeiner, com o tema do livro dele, o último que saiu, O Gesto Sem Fim, Notas de um Psicanalista ao ler Agamben, né? O Marcos é psicanalista, mestre e doutor em sociologia, pós-doutor em psicologia clínica pela USP, pesquisador convidado da Radboud University em Nijmegen, Holanda, autor dos livros Política e Desumanização, Aproximações entre Agamben e a Psicanálise, e O Gesto Sem Fim, Notas de um Psicanalista ao ler Agamben, pela editora Via Lettera, que foi publicado ano passado, né, 2021, né, Marcos? Isso mesmo. Legal. 2020, no final de 2020, na verdade. Finalzinho de 2020, então já tem um ano que o livro está publicado, né? Bom, então você está com a palavra, Marcos. Como é que é tua vida com a Agamben, com a psicanálise, tua produção? Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você sobre isso. É um tema que muito me interessa. E Agamben é um autor que já faz bastante tempo que eu tenho estudado, né? Eu acho que é legal falar um pouco de como começou isso. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sempre com psicanálise no campo da sociologia, pensando um pouco a questão toda da política, da ética e tudo isso. No meu mestrado, eu trabalhei com Michel Foucault. E eu tinha uma preocupação de tentar entender em que caminhos o Foucault ele conduzia a ideia da psicanálise, né, trabalha sempre com uma ideia dos saberes, quais são as relações de saber e poder, né? Que poder é esse da psicanálise e tal. No final do meu mestrado, a Caterina Coltai, que era minha orientadora da época, me apresentou o Agamben, que era um autor italiano. Ainda não sabia o que queria dizer, eu ainda estava um pouco bem cru. E ela me apresentou como um Foucaultiano, assim, alguém que pudesse complementar o trabalho que eu estava fazendo. Eu comprei o primeiro livro do Agamben, não o primeiro livro do Agamben, eu comprei o meu primeiro livro do Agamben, que é o Homo Sacer, que eu acho que foi um livro que, eu acho que deve ter sido o primeiro a ser publicado no Brasil, mas acho que muita gente leu esse livro na época. E percebi que não tinha tantas semelhanças com Foucault, assim, apesar do Foucault ser um autor de referência para ele. Aí acabei meu mestrado e fui para o doutorado, aí já tentando estudar o Agamben, e numa preocupação com uma ideia que está muito presente no tema do Agamben, que é a questão da desumanização. Havia uma semelhança entre Foucault e Agamben de pegar a questão do saber, dos saberes, e quais eram as implicações éticas e políticas desses saberes na constituição do sujeito e do homem, né? Aí fui para pegar a questão, então, do Agamben em relação à psicanálise. Eu ainda não vislumbrava, como eu já tinha visto no Foucault, o Foucault vai diretamente nos textos psicanalíticos. Ele trabalha com o texto do Freud, ele cita Lacan em alguma coisa aqui e ali, mas você sabe que ele está falando de psicanálise, isso está explícito, né? E no Agamben eu não tinha essa referência tão direta. Tinha alguns traços, assim, mas muito distantes, de, por exemplo, ele falar, nesse texto do Homo Sacer, uma crítica ao totem tabu. É o totem tabu. Onde ele dizia que a maneira de pensar no totem tabu está dentro de uma tradição e que essa tradição precisaria ser contestada. Mas ele coloca isso num pacote de textos, né? Não é só o totem tabu do Freud que está nesse conjunto. E aí fui trabalhando os textos do Agamben, nesse sentido de poder pensar um pouco se a psicanálise era ou não um dispositivo político, como que isso se faz, se é verdade e tal. Eu ainda estava num caminho muito próximo do Lacan e tinha algumas semelhanças, alguns pontos de toque, acho que não é semelhanças, alguns pontos de toque, principalmente com a teoria da linguagem.
eu considero que o Lacan é um dos autores que traz essa grande novidade para a psicanálise, né, que é a questão da linguística, o Saussure e todo esse pensamento. Então, a linguística é um tema importante para o Lacan e também é para o Agamben. Mas já via que havia algumas diferenças do conceito mesmo de linguagem para o Agamben e do conceito de linguagem para o Lacan. Na época que eu estava fazendo isso, havia um interesse, principalmente dos psicanalistas lacanianos, de fazer uma aproximação entre Agamben e Lacan, e essa aproximação nem era, às vezes, muito rápida, sem uma apropriação dessa diferença de conceitos, né? Aí, então, eu fui para o pós-doutorado, aí fui para a USP, quis fazer mais próximo da psicologia, na psicologia clínica, fiz com o Christian Dunker, e quis, então, poder entender essa diferença, exatamente o que é que está acontecendo. Aproximar o Lacan do Agamben, ver as diferenças, se há mesmo, e qual que é a crítica que o Agamben faz à psicanálise como uma instituição que nos coloca, os psicanalistas, a pensar até a própria prática. Era isso que eu estava querendo pensar um pouco. E aí isso gerou o livro O Gesto Sem Fim, onde, então, eu percebo que no Agamben tem uma crítica bastante estruturada e pesada em relação ao estruturalismo como um todo. Aí, me aprofundando na obra do Agamben, aí eu fui encontrando várias referências ao Lacan, muitas referências ao Freud. No encontro com Freud, o Agamben é mais elogioso. No encontro com Lacan, ele tem um embate, ainda que considere em muitos momentos alguma genialidade, uma importância, uma ideia e tal, mas os embates teóricos são bastante vivos, assim, uma crítica à maneira de pensar a linguagem de um e de outro, uma diferença importante aí. De início, a crítica se faz, para mim, a crítica se fez mais política. Eu acho que daria para a gente pensar, o que daria para eu trazer aqui, é que no texto do Agamben, que chama O que Resta de Auschwitz, ele fala, vai trazer toda uma ideia de uma racionalidade que separa o homem do animal, que permite, então, que se crie um campo de concentração, dizendo que existe um determinado homem que se assemelha mais ao animal e que, então, é matável, pode ser matável. E ele fala que isso é um efeito de linguagem, onde tem uma separação entre homem e animal. Diz o homem é aquele que tem linguagem e o animal aquele que não tem linguagem. Essa formulação eu encontro no Lacan, né? Quando Lacan diz que não há um fora da linguagem. Se ele diz que não há um fora da linguagem, que o homem é aquele que tem linguagem, a maneira de pensar lacaniana permite sustentar uma maneira de pensar que esteja próxima da ideia do campo de concentração. Acho que é importante fazer uma ideia aqui, que a crítica não é endereçada ao Lacan, a crítica do Agamben. A crítica é endereçada a uma maneira de pensar que está presente no estruturalismo como um todo, né? E o meu trabalho foi me aproximar do Lacan, porque o Lacan tem um interesse psicanalítico. Então, é poder pensar, então, se não é isso, né, o que seria uma maneira que pudesse pensar a linguagem onde considera que não há passagem entre o homem e o animal, mas que há uma continuidade entre homem e animal. E aí, então, que eu fui me aproximando um tanto da teoria do Laplanche. Porque para o Agamben seria necessário considerar tanto o biológico quanto o cultural como elementos da linguagem, algo que não estava, que o Lacan tenta evitar. E aí, por isso, ele pensa que há um fora da linguagem, né? O Agamben diz que há um fora da linguagem onde o homem
pode ser o animal. Quer dizer, o animal também tem linguagem. Ele se comunica, ele se expressa, mas existe um momento onde o homem tem uma linguagem própria, né, diferente do animal. Mas não é ter ou não ter linguagem que diferencia o homem do animal. Caiu o carregador aqui. Você acha que está bom? Quer me fazer uma pergunta, Daniel? Sim, e esse carregador que caiu, ele tem linguagem ou você que atribui uma linguagem a ele, que ele tem? É uma pergunta bastante lacaniana. Não, o carregador não tem linguagem, porque o carregador não é um ser vivo, né? Então, ele é um objeto de que é uma obra do homem. Então, ele é uma expressão de uma linguagem, né? Não tem linguagem. Acho que isso é importante, pensar essa ideia da obra. O Agamben, em um dado momento, acho que, inclusive, eu entrei nessa questão a partir do que resta de Auschwitz, mas a questão é anterior, eu fui pesquisando e fui sabendo que isso é uma das primeiras questões do Agamben, que é sobre a questão uma diferença entre a comédia e a tragédia. Isso foi uma questão que muito me interessou, porque o Agamben vai dizendo que o pensamento tradicional para pensar Auschwitz é um pensamento um pensamento político que se baseia na tragédia, ou seja, de buscar uma origem e uma culpa no curso da situação, da história como um todo. Ele diz que isso causa uma situação, no caso de Auschwitz, de você tentar nomear quem é culpado daquela situação toda e buscar uma expiação, né? E aí você culpa o povo alemão, você culpa fulano de tal, né? E o Hitler em particular, mas tem toda uma situação, ele fala, isso não dá conta da situação toda. Precisaria, então, buscar uma lógica, que é uma lógica da comédia. Essa comédia, fica claro, não é uma comédia do fazer rir, é a comédia da comédia della arte, a comédia da Divina Comédia, onde, diferente da tragédia, onde, como Antígona, né, como o Édipo, que procura uma culpa, que procura uma origem, uma culpa, você não tem origem. As figuras, como a figura do Pulcinella, não sei se é uma figura da comédia della arte, né, tem o palhaço, tem o Pulcinella, tem a Arlequina, tem agora não estou me lembrando, mas essas figuras, elas não têm origem. E o sentimento político que está presente na comédia é a vergonha. É o sujeito colocado diante do fato e espiado por todos os outros que o colocam numa situação de se ver a si mesmo como autor do que foi feito, né? A tragédia é muito cara à psicanálise, né? O Lacan estuda as tragédias não só gregas, mas também do Shakespeare, né? O Freud mesmo tem lá o Édipo e tal. E aí, então, me pergunto se a comédia daria conta. Nesse caminho, eu encontro o livro do Van Hout, que é um pesquisador holandês, que vai perguntar sobre a possibilidade de uma psicanálise sem Édipo. Aí eu me aproximo bastante do Lacan, né, porque ele tem toda aquela construção do Seminário 17, que fala das funções, né, do discurso do mestre, o discurso do universitário, o discurso da histérica, e não estou me faltando um dos discursos, mestre, universitário, histérica... O analítico. Do analítico, isso, e
um quinto discurso, um texto pequeno, que seria o discurso do capitalista, né? Nessa construção, você consegue pensar o Édipo não como uma figura mitológica, mas pensar o Édipo como uma função, né? Aí isso me põe a perguntar, então, se você pensar o Édipo como uma função, você retira a questão, o Édipo como uma função, quer dizer, o Édipo como mestre, né? Você retira, então, a psicanálise de uma tradição trágica e consegue pensá-la dentro de uma tradição da comédia? A conclusão que eu chego é que não, que isso só muda um pouco os termos das coisas, mas a forma como Lacan trabalha, acho que aí precisaria ler o livro, porque ele entra em detalhes, né? A forma como Lacan trabalha não modifica a tradição de pensar o Édipo dentro de um modelo trágico. O que me salva um pouco nessa ideia é, novamente, o Laplanche, que diz que os mitos e as histórias, as narrativas, não passam de narrativas. Elas não têm elas não explicam algo do humano. Elas simplesmente expressam algo que já é humano. Então, isso coloca o complexo de Édipo numa outra perspectiva com Laplanche, né? Porque a ideia de existir o Édipo, o texto do teatro de Sófocles com o Édipo, a ideia de existir o texto shakespeariano do Hamlet, né, e tantos outros textos, só expressa algo que já é humano. Aí você percebe que tem algo que os lacanianos realmente evitam, que é uma ideia de natureza humana, né? Algo que seja originalmente humano, vamos dizer assim. Não sei se eu sou preciso quando eu falo isso, fico um pouco desconfortável de dizer isso. Mas a ideia que o Laplanche coloca, né, é buscar, então, se perguntar sobre a origem. E, para ele, a origem é uma fantasia. Quando ele fala que a origem é uma fantasia, ele tem um pequeno livro, que eu acho que é um livro que marca, não tenho certeza, mas que marca a ruptura dele com Lacan, que é um livro sobre a origem da fantasia, a fantasia de origem, e tem mais um outro que eu não estou me lembrando agora, posso até procurar depois. Fantasias originárias. Isso. Ele vai estar afirmando exatamente isso. E ele vai fazendo um retorno ao Freud a partir do que o Freud tem de biológico, que é algo que o lacanismo tentou colocar em suspensão, né? Aí isso me encontra com o Agamben, né? Isso me coloca lá numa crítica que o Agamben faz, então, de poder pensar a crítica que ele faz ao estruturalismo e dizer que um dos elementos importantes para pensar a questão de da linguagem, do signo, do significante e tudo mais, era um terceiro elemento que era a história e a história e a biologia, né? Aí, com isso, eu encontro, então, o Laplanche e posso, então, dizer que é possível pensar a psicanálise a partir da comédia. Acho que isso nos aproxima, né? Porque você tem feito um esforço enorme de fazer isso, né? Era isso que eu ia falar, Marcos. Até me veio a impressão que você pegou esse ponto para a gente trocar uma figurinha, porque justamente no o canal Paixonalítico, né, o livro, né, Paixonalítico, Psicanálise e Comicidade, tem a intenção de romper a dicotomia seriedade e brincadeira e a dicotomia arte e ciência, com o voto de que a gente possa transformar nossas tragédias em comédias, né? E me parece que a psicanálise ela fetichiza um pouco a tragédia em detrimento da comédia. Eu acho que, não sei, eu sinto os psicanalistas meio assim, gostando de ver filme de drama, mas eu não vejo muito eles comentando filmes de comédia, por exemplo, né? É verdade, é verdade. Me lembro de um filme de comédia que eu sempre gostei muito, mas eu gostei até porque é bobo. É aquele Meu Querido Bob, né? Ah, Acho que
que o cara faz uma viagem para encontrar com o analista, ele perturba o analista do começo ao fim. Isso me faz pensar um tema que me é muito caro, que é a contra-transferência. Né? Quanto que um analista, quanto que um paciente se sente ou não acolhido pelo seu analista, né? A questão é que tudo isso, né? Estou brincando aqui um pouco com a ideia de contra-transferência, até para entrar num outro tema. Tudo isso me fez colocar o Lacan e o Lacan em particular menos, mas o lacanismo como um todo em perspectiva. Né? A crítica que o Agamben faz para essa ideia do estruturalismo, para essa ligação com Lacan, essa ideia de uma política que fala do Auschwitz, da ideia da tragédia e tal, me fez pensar que há uma possibilidade outra de pensar a psicanálise se você jogar outros autores na mesa, né? Eu tinha um problema com lacanismo, mas isso é problema pessoal, de não ler outros autores. O lacanismo ficava bastante autocentrado. Não havia uma crítica séria à outra psicanálise, né? Às outras psicanálises, né? Tinha alguma coisa muito, como eu disse, autocentrada, né? E autofágica também, né? Porque a crítica é sempre interna, a crítica não vem de fora para dentro, né? Não absorvem as críticas externas, né? E esse incômodo me fez pensar, o que está acontecendo, né? Por que eles não entram nessa questão? E eu acho que o Agamben, então, me permitiu olhar para isso. O Agamben me permitiu também ler um outro autor que eu acho que eu descobri nesse percurso, que é maravilhoso, que é o Merleau-Ponty. Eu acho que tem muitos pontos de toque entre Agamben e Merleau-Ponty, apesar de que eu não tenho nenhuma referência do Agamben de que ele tenha lido Merleau-Ponty. Né? Mas tem muitos pontos próximos, assim, O Merleau-Ponty tem uma discussão bastante vasta e ampla sobre a questão do caso Dora, né? E essa discussão é diretamente com o Lacan, sobre a questão do gesto da Dora. Né? Ela pega uma bolsa né, e ele fica, e o Lacan e o Merleau-Ponty estão discutindo se isso é linguagem ou não. Né? Se a linguagem é só falada, se a linguagem é o gesto. O Merleau-Ponty tem uma ideia, então, de não entender o gesto como significante, mas entender o gesto como gesto. E que isso é uma linguagem e que ela expressa alguma coisa de algo do não dito, né? Nessa ideia do gesto, que foi onde eu mergulhei, por isso chamo gesto sem fim, depois eu explico por que sem fim, né? O Merleau-Ponty faz uma ideia com o teatro. Ele fala, num dado momento, o ator sobe ao palco e faz um gesto, sem dizer nenhuma palavra, que atinge os espectadores de uma maneira mágica. O espectador entende o que se está se passando, sem precisar de uma relação quase direta com o autor, né? Essa ideia do mágico me remeteu à ideia da contra-transferência, né? E isso, então, me remeteu a alguns outros autores, nesse momento, quando eu estava escrevendo o livro, ao André Green, que fala do terceiro analítico, né? Uma ideia do terceiro analítico como o afeto como interpretante, né? Cachorros na rua. Tem uma linguagem aí, tem uma... Eles incomodam sem se expressar nas palavras, né? Tem uma linguagem. Aí, isso para mim foi importante, essa ideia do gesto e poder pensar. Depois, aí isso já foi fora do livro. Eu entrei com o Ogden, que também vem dizendo muito dessa ideia da contra-transferência, da importância que tem o campo subjetivo que se forma entre o analista analisando, e não só entre escritor e leitor e tal. Ele fala que são os elementos que eu trago numa leitura e que o autor tenta colocar na escritura. São elementos que não se tem controle,
mas que estão lá, né, que interferem na minha interpretação, tá? Aí isso foi para mim muito mágico, assim, como diria o Merleau-Ponty, muito mágico e muito rico, né, em poder pensar isso. Então, e esse livro representa para mim um início do meu afastamento à teoria lacaniana. E mais do que da teoria, eu acho que menos da teoria, na verdade, da clínica lacaniana. É uma clínica que, para mim, foi se mostrando um tanto dura, um tanto a ideia do analista como função, um analista que é alguém que está fora. E aí, então, eu fui procurando alguma coisa mais próxima da relação intersubjetiva, da intersubjetividade do analista e analisando. E aí, o que você acha disso? Sim, se for por aí, eu também sou agambeniano, né? Eu tenho me aproximado muito, assim, como é que eu posso dizer, de leituras ou de figuras, né, que possam desdobrar muito a pulsão analítica, né? Então, o Ferenczi, o Nasio, o Bolas, né, o André Green, né, como você cita, o Thomas Ogden, né, pessoas que pensam o fazer psicanalítico ali com muito vigor, né, com mais vigor do que rigor, né, que essa palavra rigor eu acho bem perigosa. A gente pode ter rigor, mas o risco do engessamento é grande, né? E hoje tenho me aproximado mais assim de artistas, né, pessoas que estão num lugar até ístimo à psicanálise, não para abandonar a psicanálise, senão num esforço de depurá-la, né, e me reapropriar dela através da pulsão, né, da minha pulsão como analista, né. Uhum. Então, de alguma forma, eu confesso que eu tenho lido muito pouco ultimamente. Isso chega a ser até uma gafe, né, a gente falar isso, assim, do ponto de vista psicanalítico, né, porque geralmente se pressupõe que o analista tem que ser uma espécie de erudito, né, de rato de biblioteca, né, e de fato eu acho que tem períodos, né, da nossa formação, da nossa carreira que é pertinente, obviamente, a gente precisa ler, estudar, mas em outros momentos não, a nossa própria criatividade, ela precisa de um certo vazio, de um gap, né, para ela emergir, né. Então, de alguma maneira, Marcos, eu acho que é isso, né, nós nos aproximamos, né, aí como colegas e amigos, porque nós dois viemos de percursos lacanianos e não foram percursos curtos, né, e eu Uhum. acho que a clínica lacaniana ela tem um potencial paranoico, porque o analista ele fica num lugar ístimo, como você falou, de função lógica, de desafetação, ele fica Uhum. dessubjetivado. Não é só na clínica lacaniana, em outras clínicas também, né? Na winnicottiana não, na ferenciana não, desses outros autores que eu citei agora não. E eu acho que isso gera uma condição paranoica, isso gera uma condição de um esvaziamento perigoso, muitas vezes, uma sensação de abandono, né? Onde você fica ali à deriva, de certa maneira. Era assim que eu Uhum. tinha durante as várias análises que eu fiz, né? Que tinham essa perspectiva, né? Então, eu acho que trazendo a contribuição da filosofia, para a gente repensar, né? Tanto a Sim. epistemologia da linguagem, né, como você está trazendo, como a própria clínica psicanalítica, né, Marcos? Acho importante isso que você fala, né? Eu tenho vários relatos de pacientes que vieram de análises lacanianas anteriores e que eles se sentiam, de alguma maneira, desamparados. Tem um paciente que chega para mim e fala assim, foi um encaminhamento de um analista, tal, ele fala assim, eu queria uma análise de um analista afetado, que ele pudesse me segurar do colo. Eu falei, putz, vou procurar o Winnicott para me ajudar aqui com esse sujeito, né? Porque essa ideia do colo é muito presente, por exemplo, nos relatos do Winnicott, né? E agora eu tenho me interessado bastante por um psicanalista italiano chamado Antonino Ferro, onde ele fala disso também, de poder abraçar, segurar, estar próximo. É claro que isso não é em ato, né? É
ideias, né? É acolher as ideias, Sim. né? De poder estar junto com o paciente no sofrimento que ele carrega. Uhum. E aí, isso para mim foi muito importante, de poder pensar isso. Acho que tem uma questão, talvez, o que me marca um pouco nessa questão da psicanálise lacaniana é que, de uma certa maneira, o lacanismo se fez como o fim da psicanálise, né? A última interpretação do Freud. Uma bolacha do pacote, né? É, e aí já é assim. Mas, e eu acho que tem muita coisa que o lacanismo trouxe de importante, o Lacan, principalmente, trouxe de importante, e autores que partem de Lacan para frente, né? Eu acho que aí, quando você cita o Ogden, você cita o Green, o próprio Laplanche, tem essa que a gente chama hoje de psicanálise contemporânea, não desconsidera Lacan, de modo algum. Lacan está lá, mas eles estão fazendo outros elementos, podendo pensar de outras maneiras com outros autores, inclusive quando o Bion, o Winnicott, que estão junto com Lacan. Acho isso riquíssimo, acho isso muito importante. Quando eu falo do nome do livro, que é o Gesto Sem Fim, né? O sem fim tem uma ideia de sem finalidade. Isso que eu falo do Merleau-Ponty, de um gesto do autor, do ator que comunica, ele não tem uma finalidade de comunicar tal coisa, né? Ele tem uma finalidade de produzir uma obra artística, né? E eu acho que isso nos aproxima muito da arte e da criatividade, né? E aí isso me fez já pensar um pouco a questão toda da interpretação e da finalidade da psicanálise. Qual que é o fim de uma análise? Eu acho que não tem um fim. A análise é sem fim, no sentido que é sem finalidade. Ela tem ali o acompanhamento do percurso, né, de estar junto. E isso é muito semelhante à arte, como você diz, né? Quando a arte tem um fim, ela tem um produto. E aí, será que é uma arte, né? Quando eu penso no Roberto Brito, por exemplo, me desculpe quem gosta dele, mas eu vejo aquilo como um produto, algo reproduzível, né? Algo que se vende na sua reprodução. Ela tem uma finalidade de ser um produto. A psicanálise tem um produto? Sei, acho que não. Né? A psicanálise não produz alguma coisa. Mas ela é um gesto e é sem finalidade. Nesse sentido que eu falo do sem fim. Né? Então, foi por aí que eu fui. Eu acho que o caminho da arte é um caminho muito, muito bonito. A literatura também tem essa questão, né? Me aproximei muito da literatura atualmente. Tenho gostado muito de ler diversos autores e para poder... Uma vez um professor, vou dar a referência, o Paulo Endo, me falou uma coisa que eu achei muito cabível a essa situação aqui. Ele falou que ele estava com um grupo de orientação, um grupo de supervisão clínica, e ele percebeu que alguns pacientes, não, alguns alunos, alguns desses que estavam começando a atender e tal, tinha maior entendimento de Freud se tivesse um conhecimento maior de literatura. Porque a obra em si do Freud era mais bem lida, mais bem compreendida, se a pessoa tivesse um aprofundamento em literatura. Concordo muito com ele. Isso é bem possível, porque eu acho que tem um tanto de arte nisso que a gente pratica, né? Nisso que a gente faz. Então, na poesia, né, nas artes plásticas, na música, na dança, na literatura, né, Marcos? No poético, né? No poético como um todo. Uhum. Né? E aí acho que sim. E o Agami traz muito isso, da questão do poético, porque ele coloca no mesmo patamar o poético e o filosófico. Né? Tem algo do poético no filosófico, né? E tem uma maneira de pensar que é pelo poético que se expressa, né? Os conceitos filosóficos são poéticos, né? Porque eles são metáforas, eles não são algo fechado, ainda que tenha uma busca imensa pelo rigor. O que você dizer é a verdade filosófica, ela é discutível em diferentes vieses por diferentes filósofos. Então, tem que entender como é que esse filósofo constrói essa ideia da verdade. Então, é algo muito do poético, né? Não fala
de algo concreto ali, que está ali, né? Então, sim, a psicanálise tem o seu campo do poético, né? Quando o Laplanche, para mim, me traz essa presença da literatura, do mito, da literatura, do texto narrado, do texto escrito, como algo para explicar a origem, ele não está procurando uma origem que diga a origem é essa e definimos a origem, então a origem do homem é tal. Ele está numa elaboração poética sobre o que é, o que é a origem, se é a origem. Quando ele fala, a origem é uma fantasia. Fantasia é o campo do poético, é o campo da ficção, né? É o campo ficcional. Né? E uma vez até falaram, Daniel, quando você for dar essa aula sobre fantasia, seja bem explícito e diga que fantasia para psicanálise não tem nada a ver com o filme Fantasia da Disney, lá que tem o Mickey. Olha o que tem, hein? Aí eu pensei, não, exatamente, eu falei, não, mas assim, não é tão diferente quanto você está achando, não. Peraí, você quer entender o que é fantasia? Assista o filme do Mickey. Essa coisa toda da fantasia e da origem, o Laplanche fala uma coisa muito interessante que eu acho que eu concordo com você num ponto que você disse lá antes, que me faz pensar a pulsão, né? E a origem da fantasia na pulsão. Essa pulsão de vida, pulsão de morte, e aí o que está nessa possibilidade do homem ser um homem, ser mortal, né? E aí então a pulsão de morte está ligada à própria degenerescência do tempo, da história do homem e tal. E o Laplanche traz isso como um elemento muito freudiano, que está presente, por exemplo, no projeto de uma psicologia científica do Freud. Laplanche leva muito a sério esse projeto, né? Muitos psicanalistas de diversas épocas sempre consideram o projeto como só um projeto, algo que não se dá para levar a sério. Outros consideram o projeto como alguma coisa que está salpicada na obra do Freud, que ele desenvolveu melhor em muitos momentos, tal. Alguns levam muito a sério a recusa que o Freud faz do projeto, né? Então ele recusou, então a gente não precisa ler. E o Laplanche leva a sério a ideia do projeto de uma psicologia científica, e a ideia da pulsão, para ele, é muito importante, né? Porque é onde se você ler o projeto, o Laplanche tenta mostrar isso, toda a ideia da possibilidade de uma linguagem está na possibilidade da pulsão, que é da pulsão de vida, da pulsão de morte, que é anterior a qualquer... E é algo que, se acho que a gente poder pensar, talvez é algo que podemos compartilhar com os animais, né? Não que os animais pensem a sua finitude, mas nós pensamos, e acho que isso é algo importante de ser colocado, porque isso é o que talvez que me faz pensar a linguagem, né? Porque somos seres de linguagem, desenvolvemos essa linguagem desse jeito que estou. Né? Sim. Porque eu percebo que o Agamben é um autor bastante lido, é um filósofo que está na moda hoje na psicanálise, né? E na psicanálise lacaniana também, você tem sentido que há uma abertura a Agamben também, ou não? O que você sente em relação a isso? Acho que sim. O Agamben, principalmente pelos lacanianos, até por essa aproximação que há no conceito de linguagem, né? E os lacanianos, principalmente, também, porque os lacanianos, em particular, têm uma preocupação política muito importante. Né? Eles têm uma ideia de pensar qual que é o campo da política a partir do... Acho que não sei se isso é no mundo todo. Sei que no Brasil, ou principalmente aqui em São Paulo, sim, né? O grupo lá do Christian... Oi? É bem típico, né, essa veia política, né? O grupo lá do Christian Dunker pensa muito isso, né? O que é, por exemplo, o campo político, o campo da ética, uma luta contra o neoliberalismo, o campo do comunismo, o que seriam essas maneiras de pensar a partir de uma vertente lacaniana, né? Eu acho que quem traz muito isso para esse campo é o Zizek, né?
tem esse pensamento que pega os elementos da linguagem lacaniana para pensar a cultura e o político. Aí eu acho que aí nesse ponto abre uma porta para os lacanianos e os psicanalistas lerem Agamben, estão lendo Agamben nesse viés. Mas eu acho que o Agamben tem muito mais coisas para apresentar e para dizer para a psicanálise, além disso, né? Eu entrei por aí também, essa foi a minha porta de entrada, mas eu, no campo do castelo gabiniano da linguagem, descobri outros quartos que são mais interessantes, para mim até mais interessantes, que vai pelo campo da arte, da poesia, do teatro, da literatura, do gesto e tudo mais. Então, eu acho que pode ser bem legal quanto os psicanalistas possam se apropriar disso, né? Mas é que o processo é esse, né? O processo de produção de conhecimento é um autor vivo, está escrevendo um monte de livros. Um dos últimos livros dele é sobre Pinóquio, né? Ele tem uma preocupação muito grande com os temas da literatura italiana, Pinóquio é um deles, que me fez lembrar do Safra, que fala do Pinóquio. O Safra tem um livrinho, agora eu também não vou lembrar o título, tem essa dificuldade. Ele fala que ele tem um Pinóquio no consultório dele, porque da ideia de transformação de um boneco de pau num menino, né? Que ele fala que ele pensa que a psicanálise possa produzir algo assim. É bonita essa ideia, eu não acho ela totalmente perdida. E aí o Agamben estudando Pinóquio, né? Então, eu não li ainda, eu comprei o livro, mas não li ainda, mas tem algo muito próximo da literatura, e então é um campo que eu acho fértil para a gente, para nós psicanalistas. E fiquemos atentos para ninguém mentir hoje aqui, né, Marcos? Senão o nosso nariz vai crescer, né? Tem algo mais mentiroso do que psicanalista? Não sei se existe, talvez o pescador. Essa foi boa. No meu caso, eu acho que eu até vou contar umas mentirinhas, porque o meu nariz é pequeno, eu tenho desvio de septo, se ele aumentar um pouco, vai oxigenar melhor o cérebro, né, as ideias. Legal. Então, de alguma maneira, a realidade tem estrutura de ficção, né? Ah, certamente. Isso o Laplanche concorda, né? E, e acho que um pouco dessa ideia da intersubjetividade, um pouco do como o Ogden vem trabalhando, vem apresentando essas ideias, acho que sim, a ideia da ficção é importante, né? E isso coloca num patamar diferente a ideia da verdade e tudo mais, né? Quando o Ogden trabalha com essa ideia de terceiro analítico, e que ele fala que tem um texto dele que é muito bonito, que ele diz, ele conversa com o leitor, assim, você está lendo meu texto agora, eu tive ideias de escrever, de falar, de passar uma ideia, tive possibilidade de passar algumas ideias que não estão escritas. E eu fico pensando, será que você, leitor, está conseguindo captar essa ideia? Aí provavelmente você está lendo tudo isso e está trazendo seus elementos e pensando suas coisas que eu não tenho acesso como escritor. Isso é o terceiro analítico. É esse encontro, o terceiro encontro que é mágico, como diz lá o Merleau-Ponty, né? Que se dá isso é ficcional, né? Eu acho que esse encontro que há entre analista e analisando tem um tanto de ficção aí. A gente interpreta o quê, né? O que é interpretar? Interpretar talvez seja essa ficção. É você como analista, trazer uma leitura diferente daquela daquela viciada do analisando, né? Ele fala a repetição, né? Tão comum, tão importante para a psicanálise, né? Ele repete muitas vezes aquela mesma história e você fala, e se fosse outra história? Possível, né? Aí, acho que sim, a ficção é muito importante. E essa questão de política e psicanálise, Marcos, que de alguma maneira, não sei se poderia se chamar de um fetiche, às vezes talvez uma obsessão que os psicanalistas lacanianos brasileiros têm, né?
Em que medida você acha que isso possa trazer contribuições para o manejo clínico do cotidiano? Olha, isso ainda era uma resposta que era mais clara para mim antes. Hoje não é tão mais tão clara. Hoje eu tenho que pensar mais para falar sobre isso. O que eu posso dizer é que o Agamben, por exemplo, o Agamben e Foucault, esses autores, não trabalham com a dicotomia neoliberalismo-comunismo. Então, eles falam que a política tem um campo amplo, né? E a política está nas mínimas coisas, até na maneira de pensar. Uhum. Então, quando eu estou pensando a consequência de um determinado pensamento, isso no caso foi o lacaniano, para a constituição de um sujeito, pensar o sujeito, esse pensamento, pro Agamben, é um pensamento político. Agora, eu acho que a política está sempre presente, nesse caso, a política perpassa tudo. E existe um movimento político que permite que a instituição analítica se institua, né? Que é a necessidade de se criar um saber sobre, sei lá, posso dizer, mente humana, sobre a linguagem, e a necessidade de que alguém entre num consultório e fale sobre si, confesse suas vidas e suas coisas, e esse campo analítico se constitua. Então, isso é político, né? Agora, tem mil maneiras de pensar isso, né? O Agamben e o Foucault falam de uma ideia de dispositivo. Qual que é a função do dispositivo, né? Acho que aí o psicanalista pode se perguntar sempre e toda vez sobre o que ele cria, o que no fundo, no final de um processo, ele está fazendo. Uhum. Ele está deixando o analisando livre para se criar a si mesmo, ou ele está influenciando esse analisando a se criar de uma maneira, de uma determinada maneira? Acho que essa pergunta é política também. Mas é uma pergunta que perpassa a psicanálise sempre. O Freud já punha essa pergunta, né? Quando ele vai lá estudar o caso da Ana Oppenheim, ele está se perguntando disso. O que foi que eu fiz com essa mulher? Que ela perdeu algumas características do sintoma dela, né? E ele vai tentar descrever. Então, tem o campo do político aí, sim. Mas eu não sei se o campo do político é como muitos analistas estão pensando, e pensar a psicanálise fora da possibilidade de ser neoliberal. Acho que, não sei, não acho que não é por aí. Acho que essa dicotomia atrapalha um pouco o pensamento político. Pensar nesta dicotomia atrapalha um tanto o pensamento político. Mas, obviamente, tem muitas coisas importantes que podem ser pensadas fora da dicotomia. A questão do feminino, a questão do racismo, né? São todas coisas muito importantes. Uma pergunta que se pode fazer: a psicanálise é machista? A concepção de homem da psicanálise, ela se contrapõe com uma concepção de mulher? Tem mil perguntas. Eu não me faço essas perguntas porque me requeria de mim um campo de pesquisa que eu não conseguia entrar. Mas acho a pergunta muito pertinente, né? A questão do racismo, a psicanálise repete ou não repete uma dominação sobre as raças, as diferentes raças, né? Tem uma afirmação do Lacan, que eu não tenho certeza, isso eu falo com ressalvas, que ele fala que não poderia ser, que não haveria possibilidade de psicanálise em japonês, não é? O que isso significa? Né? Teria que ir lá no texto lacaniano, isso é racista? Né? O que você está querendo dizer com isso? Por que não haveria? Né? Então, acho que tudo isso é muito pertinente, mas talvez a ideia da dicotomia neoliberalismo e comunismo talvez não seja fértil para poder pensar. Uhum. Porque às vezes eu sinto assim que qualquer psicanalista, né, ele pode estar sujeito a ter uma espécie de predileção temática por certas coisas, e quando ele está escutando ali alguém, né, no seu divã, enfim, onde quer que seja, na praça, né, no hospital, né, ele, digamos, em prol de uma ideia de bem, ele possa se debruçar sobre o paciente com essa temática a qual ele Uhum. está envolvido. E eu não sei o quanto isso
não poderia, digamos, curto-circuitar o acontecimento, né, o processo espontâneo, porque, digamos, todo mundo está nessa tal sociedade neoliberal de consumo, mas a resposta subjetiva que as pessoas dão, ela, obviamente, que tem parâmetros, né, em comum, né, de sofrimento e tal, mas tem respostas muito singulares também, dentro de uma maneira paradoxal, inclusive dentro da esfera subjetiva de uma dada pessoa. Ninguém é um bloco homogêneo de reações, né, subjetivas, emocionais a algo de maneira fixa o tempo todo, né? Então, eu fico pensando assim, o quanto essa forma de concepção política, né, ela também não acaba, digamos, criando um inimigo para chamar de seu. Não quer dizer que esse inimigo não exista, né, que não existam problemas e alienações no campo social, mas que não fique, digamos, uma espécie de fantoche, de palhaço que a gente vai lá bater, né? E o que que a gente vai fazer com isso? E aí, justamente, a arte entraria, acho que justamente como uma via de libertação, emancipação, sublimação em relação a isso, né? Porque eu vejo os psicanalistas enchendo a boca de saliva para criticar o neoliberalismo, por exemplo, né? Mas do ponto de vista da saída, fica um enigma, né? Uhum. Então ele vai tratar isso em análise, né? Mas como operacionalizar clinicamente essa liberdade? Isso eu não vejo muito por aí, né? Por isso que eu digo que às vezes eu tenho a impressão que o analista ele se confunde mesmo, o analista de hoje, principalmente o lacaniano, ele se confunde mesmo com um cientista político, né? Uhum. Qual é a diferença de alguém, de um psicanalista fazer uma análise de conjuntura de guerra ou da posição do presidente do Brasil e um jornalista fazer uma análise de guerra e a posição do presidente do Brasil? Enfim, muitas vezes é a mesma perspectiva, ou até o jornalista tem um modo até mais refinado e mais amplo, porque ele tem outras ferramentas também de trabalho, ou o cientista político, do que o psicanalista. Mas me parece que há uma certa perda de território da psicanálise, o que pode ser bom por um lado, mas por outro lado eu fico pensando, né, qual é a especificidade da psicanálise, o que que a gente faz com isso, né? Vamos colocar a cultura no divã, né? Enfim, como seria Sim. possível isso, essa Eu transformação? acho que, de fato, né, Daniel, a questão toda da política produz sintoma, seja o neoliberalismo, seja o comunismo, seja qualquer uma das possibilidades políticas que existiram, que possa vir a existir. Produzem sintomas diferentes, produzem sintomas semelhantes, mas produzem sintomas, né? Um pouco do que eu acho que talvez aí não esteja nem muito afastado do lacanismo quando falo isso, é que a possibilidade da análise é a possibilidade de produzir um anarquista no sentido de que ele não se submete ao poder, Uhum. né? Dele poder construir o seu percurso sem se submeter a essas dinâmicas de poder. Se nesse ideal anarquista, que seja subjetivo, um anarquista, aquele anarquista, né? Não um Acho que militante, a análise, alguém que tá se responsabilizando, né, pelo sim, próprio aí desejo. eu acho que a análise, sim, tem um viés político, né? Acho que a ideia do anarquismo também é uma ideia muito cara ao Agamben, porque ele fala que o anarquismo é o que diz da negação da origem, né? Quando você nega essa origem, você então entra no lugar do Pulcinella, do palhaço, que é alguém que não está submetido às relações de poder das instituições. Reconhece Tem que muitos, elas existem. não, reconhece, porque, obviamente, tem que reconhecer, né? Porque senão você não. Como é que você se vê não submetido a uma instituição que você não sabe que existe, né? Você tem que reconhecer a instituição para poder não estar submetido a ela. E as instituições são inúmeras, são instituições paternas, instituições da psicanalítica, instituições lacanianas, tem inúmeras, né? E como a gente
submete. Quando Lacan fala, talvez, da ética do desejo, talvez seja um pouco por aí que se possa pensar, né? E não estar submetido às instituições de poder. E se você pensar o poder como Foucault e o Agamben pensam, o poder está nas mínimas coisas, né? E aí sim é político, com certeza. E provocando, então, já que a gente gosta de fazer umas provocações, umas ironias de vez em quando, né, Marcos? Se o poder está em tudo e a política está em tudo, esse encontro de hoje aqui é político? Tem a ver com poder de alguma forma? Olha, Daniel, tanto Foucault quanto Agamben fazem um grande elogio à loucura, não. A loucura também, mas à amizade. Uhum. Então, só para não perder o ato falho, e a loucura que se faz de uma amizade, né? Então, eu acho que na amizade, as relações não passam pelo poder, né? Na amizade se passa pelo afeto, e talvez aí não tenha poder, sejamos dois anarquistas nessa conversa. É isso que eu ia falar, somos anarquistas de coração, então. Muito bem, Marcos. Então, acho que podemos fechar, né, com chave de A hoje, né, A de anarquia. Isso aí. Muito obrigado, Daniel. Gostei muito desse papo. Foi muito gostoso. Eu que o diga, sempre me divertindo e aprendendo muito com você, Marcos. Obrigado por ter vindo aí. Um grande abraço e obrigado aí por tudo isso. Obrigado, Marcos. Então, pessoal, valeu pela presença e em breve mais vídeos aqui do Paixonality com Drops. Gostaram? Deem seu like, compartilhem, ou não também, deem uma de anarquistas, façam o que vocês quiserem. Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abração para todos.